Ah, República. Um sistema político representado por essa mulher guerreira aí, ó. A francesa Marianne. E que já fez muitos reis e rainhas perderem a cabeça. Literalmente. A ideia nasceu lá na Grécia, mas foi resgatada na Revolução Francesa. Foi lá que Marianne nasceu. E ela era super radical. Achava que todo mundo era cidadão. Poderes descentralizados, sem rei, eleições pelo povo e para o povo, uma ode aos indivíduos e a luta pelo bem comum. Ideias que, no desenrolar do segundo reinado, chegaram ao Brasil. Neto, o que você tá fazendo? Ué, só monarquia, pô. A república chegou, perdi a cabeça. Mas aqui, nosso Dom Pedro II não perdeu a cabeça. O que é isso? É uma serra. Peraí, vamos Eu vou conversar. cortar sua cabeça. Não, fala legal comigo. Como a gente assim, pode... Neto? Que isso? Ele foi deposto pelos militares. Agentes muito poderosos desde a Guerra do Paraguai, lembram-se? E é um deles que iremos receber hoje. Vamos nessa, Clara. Digo, Marianne. Ele era abolicionista, republicano e um ditador, vai entender. Lutou na Guerra do Paraguai. É conhecido como o consolidador da República. Floriano Calmo como um tupi Peixoto. Bem-vindo, Story Flores e Story Peixes. Nosso convidado de hoje é... Floriano Peixoto! Cara, qual é desse apelido calmo como um tupi? Ora, isso é uma gentileza, né? Eu ganhei esse apelido por conta dos meus traços indígenas. Tá certo. Mas, ô Floriano, e no campo de batalha, assim, né? Frente ao perigo de uma guerra mesmo, como é que era isso? E lá você tem que manter a calma, porque se você perder, você não vai reconquistá-la nunca mais. E você pode explicar pra gente um pouquinho por que o exército derrubou o império de Dom Pedro II e colocou uma república no lugar? Clara, são muitas questões que levaram à queda de Dom Pedro II. Não, peraí. Queda? Não seria melhor falar em derrubada? Não foram vocês, digo, o exército que derrubou a monarquia do cara? Garoto atrevido esse, hein? Nós derrubamos sim Dom Pedro II. O exército estava insatisfeito. A gente foi pra guerra e quando retornamos, nada, nenhuma glória política. É chegada a hora de nós, militares, tomarmos o poder. Então você era bem ligado ao movimento, né, Flores? Clara, por favor, não distorça o meu nome, tá? Então vamos explicar um pouco melhor pra galera que tá meio perdida. Neto, chegou a hora do seu quadro. Quadro? Como assim quadro? Você ganhou um quadro? Segunda temporada, cara. Ah, eu ganhei o quadro na segunda temporada. E... Vamos então ao quadro Neto Explica. Storymanos e Storymanas, vocês se lembram daquele velhinho, gordinho, baixinho, fofinho, de olhos azuis, assim, bochechudinho, do Dom Pedro II? Então, esse cara tava perdendo o apoio da elite poderosa e ficando cada vez mais sozinho. A Guerra do Paraguai deixou o estado mais sem fundo que a minha barriga pós-Enem. Não, essa não foi boa, não. Melhorar piadas. Tá, continuando. O aumento dos impostos gerado pela crise no governo resultou em ainda mais insatisfação, tanto na elite jovem, moderna, republicana, quanto nos militares, que eram considerados verdadeiros líderes, assim, heróis, recém-chegados. Se essa galera tava indignada, insatisfeita, querendo quebrar tudo, vocês imaginem só os monocultores conservadores. Foram eles que levaram um verdadeiro tombo, uma rasteira com a abolição. Mano, esses caras estavam perdidos, assim, estavam puxando o cabelo, indignados. Eles exigiram, inclusive, uma indenização pela perda irreparável de sua mão de obra. O Dom Pedro II não deu a indenização e até esses caras começaram a se afastar do velhinho. Os paulistas, por sua vez, sabiam que a república era inevitável e só precisavam de um empurrãozinho, assim, de um peteleco pra dar o golpe. E por fim, o golpe foi concretizado pelos militares. É isso! A República Brasileira começou com um golpe militar, acredite se quiser. E aí, Floriano? Onde estava o povo nessa história? Povo? Que povo? Ah, sim. Por acaso, eles necessariamente não fizeram parte do processo. Mas como assim? E os soldados negros? E a abolição? Havia muitos soldados negros no Paraguai. Muitos eram escravos que recebiam a promessa da alforria no término da guerra. Tá, mas não rolou, né? Para alguns rolou, sim. O problema é que, por exemplo, quando eles voltavam para ver suas mães, elas continuavam escravas. Mas o seu Floriano, por conta disso que parte do exército era a favor da abolição? Perfeitamente.
E também não foi por causa disso que muita gente acreditou na República? Ainda havia visões muito distintas do que viria a ser a República. Eu tenho uma ideia de como talvez a gente consiga conversar, Floriano. O que você acha de um jogo? Adoro, principalmente jogos de guerra. Veremos. Bem-vindo ao Quiz da República! Floriano, o jogo funciona assim. A gente te dá uma palavra e você diz se ela faz parte da República ou não. Fechou, senhor presidente? Positivo. A primeira palavra é federalismo. República. A República muda o status das regiões do Império, transformando as províncias em Estado. Daí nasce os Estados Unidos do Brasil. Monarquia. Jamais é contrário à República. Mas nós sabemos que a bandeira brasileira manteve as cores da dinastia imperial, não é? O verde dos Bragança, o amarelo dos Habsburgo. Só trocaram o brasão real pela famosa frase ordem e progresso, não é mesmo? Exatamente, Neto. Mas também não tem nada a ver com essa história de verde as matas, amarelo é as riquezas do Brasil e o azul... O desespero. Vamos continuar. Presidencialismo. É uma possibilidade. Foi a que nós escolhemos. O chefe do executivo se transforma no chefe de Estado, eleito pelo povo. Eleito pelo povo? Sim, pelo povo. Abolição da escravidão. Era impossível formar um exército poderoso com um contingente muito grande de não cidadãos. Mas eu gostaria de deixar claro que os republicanos eram a favor da abolição da escravidão. Positivismo. A racionalidade e a ciência são um caminho para o bem-estar público. Vocês não querem que a gente acredite que Dom Pedro II foi nomeado por Deus para governar? Ordem e progresso a qualquer custo? Sim, só com a racionalidade poderemos encontrar uma sociedade ideal. Sabe, o país do progresso. E aquela ideia de direitos iguais, hein? A gente escuta a todos para atingir um bem comum. O mundo não pode ser dominado por todo mundo, senão vira uma confusão, uma balbúrdia. E alto lá, viu? E essa história de escutar todo mundo, você não acha que isso é meio hippie? A Máquina do Tempo adverte. Não é qualquer motivo para Floriano saber o que são hippies. Pedimos desculpa por isso, mas, de novo, somos só uma máquina do tempo dentro de um canal de internet de 2 adolescentes. Incongruências devem ser esperadas. Eu também sei que você é um grande admirador do Solano Lopes, ditador do Paraguai contra o qual você lutou. Solano Lopes era um grande homem, capaz de fazer o que fosse pelo seu país. Um grande lutador. Mas como assim? O cara não era um ditador lá no Paraguai? Ele fez de tudo pro seu país liderar a guerra. E o Congresso só iria atrapalhar. Não, mas chegou a hora. Hora do quê? É, a hora do quê? Tá na hora do... Clara enfrenta. Floriano, depois da Guerra do Paraguai e depois da abolição, Dom Pedro II perde o apoio das elites econômicas. Marechal Deodoro da Fonseca, que era amigo pessoal de Dom Pedro II e leal à monarquia, resolve depor o imperador e instaurar uma república. Como? Marechal Deodoro sofria pressão de cafeicultores ricos. E depois surgiu um boato de que iam prender alguns militares insatisfeitos. O que ele faz? Ele cavalga até o quartel-general e prende membros do governo. Enfim, depõe a monarquia. Você mesmo disse que tem várias ideias do que é uma república. Você fala bastante do povo. Então, o que é o povo para Floriano? O povo é a base da república. A república pode ser entendida como res publica, do latim, coisa pública. Do povo, pelo povo, para o povo. Era assim que conseguimos... Você e o Deodoro governaram num estado de sítio. Era uma ditadura do exército. Onde estava o povo, Floriano? O povo não sabe o que é bom para ele. E só o exército está autorizado a garantir a república, a ordem e o progresso. Mas essa era a sua ideia de república. Era o que você e os seus apoiadores queriam. Era a única república possível. Eu sou o consolidador da república. E de mais a mais, o exército conseguiu... Conseguiu o quê? Manter a elite cafeicultora no poder? Manter quem já tinha dinheiro e poder? Você não deu voz pro povo, Floriano. O povo brasileiro apenas assistiu o nascimento de nossa república. Ela já nasceu morta. Descanse em paz, Mariana brasileira.
Flora! Flora! Teve revolta federalista no Sul e eles queriam outra república. Nós garantimos a transição entre a monarquia e a república. E ainda por cima, massacramos a revolta federalista. Você tira esse sorrisinho da cara enquanto tá na minha poltrona. Não fosse minha irmãzinha de luto pela república, você jamais estaria sentado nela. Opressores! Consolidadores da república, mocinha, por favor. Você e a sua ideia de república traíram a Mariane. Clara, peraí, vamos encerrar a entrevista. Então eu tô sentindo que você vai acabar Não, violentando. esse cara tá de sacanagem. Sai já da minha poltrona! Obrigada, Flora. Sai da minha poltrona, Floriano! Seu traidor de Mariane! Sai, Neto, segura! Storymanos e Storymanas, é o seguinte, hein? Hoje o dia foi muito puxado pra gente. Fala aí, Clara. Demais. O importante foi que a gente descobriu que a República no Brasil começou com 2 governos militares. Era chamada República da Espada. E não bastasse essa falta de liberdade, que era uma das ideias base da República de Mariane, agora a República estava organizada em torno de uma elite econômica. Era chamada República Oligárquica ou República do Café com Leite. E essa época, inclusive, foi marcada por muitas imigrações europeias pro Brasil, além das grandes revoltas, que foi o que agitou mesmo Neto, o país durante Neto. muito... Tô adiantando, né? Então isso tudo que o Neto falou vai ser no próximo vídeo, então você já fica por aqui. E a gente se vê semana que vem. Tchau! Valeu! Ô, Clara, sabe o que eu tava pensando? Muito triste esse negócio da República já ter nascido morta, né? Aí a Flora, por Demais. exemplo, o caso dela. Ela nasceu com alguns problemas, sem liberdade, não era todo mundo que podia votar. Desculpa, era uma minoria que podia votar. A gente pode tentar acordar a República. Vamos fazer uns testes? Vamos, ó. Não dói, mas Dentinho incomoda. aqui. Vamos ver, ó. República! Chega de dormir! Vamos, República, hora de acordar!